Giovana Simeoli, nosso convidado para a entrevista do dia, já está aqui nos estúdios. É o primeiro-tenente João Paulo Guimarães Liberato. E o assunto, Giovana? São as bicicletas elétricas, motocicletas elétricas, ciclomotores. Nós vamos tirar todas as dúvidas hoje, viu? Vai ser um choque de informação. Um choque de informação para nós também, para todos nós, não só para o nosso ouvinte. Tenente Liberato, bom dia. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes, espectadores. Então, vamos bater um papo e tirar as dúvidas que a população tem. Porque cada vez mais a gente está vendo aí bicicleta elétrica, algumas turbinadas, né? Exatamente. Algumas turbinadas e ciclomotores, motos elétricas que já estão fazendo parte do nosso trânsito, né? E é preciso entender esse processo. O que temos de novidade aí na legislação? Bom, o primeiro passo é entender o que é uma bicicleta, a bicicleta elétrica e um ciclomotor. Então, tem muita confusão da população, o pessoal que compra, o pessoal que vende, confundindo a bicicleta com o ciclomotor. Então, deixando claro aqui, né, que a bicicleta, independente se ela tem algum motor que auxilia, por exemplo, uma subida, ela continua sendo uma bicicleta, então é um veículo de propulsão humana. Então tem que pedalar, né? Tem que movimentar as pernas para ela se locomover. Então as bicicletas elétricas, puramente dita, né, na raiz da definição, você continua pedalando e vamos supor que em uma subida ela vai auxiliar com o motor dela elétrico, né, a você ter menos esforço para subir. Então o que acontece, né? Já partindo para o ciclomotor, algumas pessoas pegam uma bicicleta normal, colocam um motor combustão, né, motor a gasolina, e transformam o veículo, né? Deixa de ser uma bicicleta e passa a ser um ciclomotor. Essa aí que é uma confusão que o pessoal tem. E também é lógico que esses veículos mais modernos, né? Temos também o ciclomotor elétrico, propriamente fabricado especificamente para isso, o ciclomotor a combustão. Então, o primeiro ponto é essa forma. Ele até trouxe aqui a definição da lei, né? De acordo com o CTB, o que se trata de um ciclomotor, que seria um veículo de duas ou três rodas, provido de motor a combustão interna, cuja cilindrada não exceda 50 cilindradas. Então, já começa aí uma definição do que é um ciclomotor. Então, é a famosa cinquentinha, né? Então, um ciclomotor é um veículo com motor que não exceda 50 cilindradas. Era a famosa mobilete, tem os veículos novos aqui, né, Shinerai, alguns veículos importados. Então, qualquer veículo de duas ou três rodas que ultrapasse as 50 cilindradas já não pode ser mais considerado um ciclomotor e passa a ser uma motocicleta. Então, esse é o primeiro ponto, né? E, é lógico, também tem os veículos ciclomotores elétricos que, já dotado de motor elétrico, ele não pode ter mais do que uma potência de 4 kW. Correto? E não pode exceder 50 km por hora. Agora, as questões das exigências, né? Então, para conduzir uma bicicleta, não tem nenhuma exigência legal específica, né? Então, qualquer pessoa poderia conduzir uma bicicleta, mesmo que for elétrica. Agora, o ciclomotor também é um ponto que as pessoas têm dúvidas, né? Muita gente acha que o ciclomotor não precisa ter CNH ou qualquer tipo de habilitação. Então, a legislação exige que, para conduzir um ciclomotor regularmente, você tem que ter uma ACC, que é Autorização para a Condução de Ciclomotores, ou uma CNH categoria A, certo? Que é a mesma categoria das motocicletas. Então, essa é a maior questão das fiscalizações que a gente realiza, que muitas pessoas que são flagradas conduzindo ciclomotores, boa parte delas não tem CNH, não são habilitadas, né? Não tem a CC e não tem a CNH categoria alfa. E essa regra já está valendo já, tenente? Sim, exatamente. Essa regra já é antiga, já vale, né? Então a polícia já fiscaliza já há um bom tempo, né? Questão do ciclomotor sempre tem alguma alteração ou outra, da questão de outro ponto também é do registro, né? Outra dúvida do pessoal que compra é a questão de se precisa emplacar. Então, a legislação também exige que os ciclomotores sejam emplacados, certo? Porque, na verdade, por exemplo, se a gente observar aqui no nosso cenário, que a gente tinha muito daquelas bicicletas elétricas que era isso aí, a pessoa pegava um motor, adaptava lá, né?
e o pau torava, né? O pau torava. Agora nós temos o veículo elétrico, que por si só é mais novo aqui na cidade. Exatamente. Né? E ele cumpre as normas, vocês têm observado isso aí? Como é que... Também outra questão observada, né? Como eu falei, esses veículos propriamente fabricados para isso aí, eles exigem emplacamento, registro, né? Então é como qualquer outro motocicleta, né? Tem que ter placa, tem que pagar o licenciamento, não. Uma questão específica dos ciclomotores, né? Então a legislação novamente exige que qualquer veículo que for fabricado, qualquer veículo novo, né? Que eu vou criar um modelo novo de carro, ele tem que ter um Renavan, tem que ter um registro, tem que passar por testes, né? Então acontece muito nessa questão do ciclomotor, que às vezes uma importadora compra um veículo de qualquer país que seja que fabrique, mas ele acaba não se adequando à legislação de trânsito. Então, o que acontece que a gente observou? Uma pessoa compra na loja aqui em Fernandópolis um ciclomotor. Aí ele descobre que tem que emplacar. Só que ele vai tentar emplacar, vai lá no Poupa Tempo, no Detran, ele não consegue, porque esse veículo não tem essa adequação técnica para poder circular, compreende? Então, do que se trata, né, essa autorização? É o certificado de adequação à legislação de trânsito. Então, é o que mostra para as autoridades, né, enfim, em metro, demais, quem que cuida dessa parte, que o veículo tem condições de trafegar, cumpre todas as exigências de trânsito e tem condições seguras de trafegar. Esse é um ponto. Mas essa questão basicamente é isso aí, né? Então, para conduzir um ciclomotor regularmente habilitação, né? Ou a ACC ou a CNH categoria alfa, e ele está devidamente registrado, né? Esse ACC, ele é emitido igual a gente faz para tirar a carta normal. Exatamente. É uma coisa muito rara, é difícil de se encontrar, porque é basicamente o mesmo requisito de você se habilitar na categoria alfa. Exatamente. Então muita gente não porque daí se você tirar uma ACC, autorização para a condução de ciclomotor, você só pode conduzir ciclomotor, você não pode conduzir uma motocicleta. Então se torna inviável, né? Então muitas pessoas têm apenas a categoria alfa, ou umas nem tem. A gente já percebe muitos veículos entre ciclomotores e bicicletas elétricas circulando pela cidade. Vocês têm feito, nas operações que vocês fazem, têm encontrado muitos desses veículos? Teve um aumento, né, significativo, como você comentou, né? Popularizou, né? Então sempre a gente encontra algum desses veículos novos. Tem essa questão também que você comentou desses adaptados, né? Esses veículos aí que eram uma bicicleta, colocou um motor, né? Também tem. Esse aí é completamente irregular, né? Porque é um veículo caseiro, né? De segurança nenhuma. Não, e a pessoa se expõe a um risco danado. Exatamente. Porque ele circula numa velocidade quase de moto. Sim. Sem nenhum equipamento de segurança. Exatamente. Porque é isso que vocês comentaram, né? Uma motocicleta, por ter motor, você vê que o pneu dela é mais largo, né? Por ter mais aderência ao solo. O freio dela é um freio a tambor, freio a disco, né? Então, por conta da velocidade. Seta, buzina. Aí tem as exigências também do condutor, o capacete, né? Então, esse veículo é totalmente regular. A grande questão é a segurança do trânsito, do condutor, das outras pessoas, né? Porque pode, de fato, causar um acidente. Mas nós temos observado, sim, tem uma popularização desses veículos, né? Até porque é uma alternativa que as pessoas encontraram, né? Por conta do preço, né? Às vezes o preço de uma motocicleta está muito além de um veículo dessa natureza, né? Mas geralmente as bicicletas elétricas, que era só para ajudar na subida, tá usando até na descida e no plano. E para todo lado. Ninguém está pedalando, não, tá todo mundo circulando, né? Sim, também a questão da habilitação, então a exigência também básica é ser maior de 18 anos, né? Então qualquer menor de idade que esteja flagrado, com certeza ele não vai ter habilitação, com certeza ele está irregular. Só para a questão estatística, né, como você perguntou da quantidade de veículos, né? Eu levantei no site do IBGE a quantidade de veículos, né? Então em Fernandópolis, que tem registrado de acordo com o IBGE em 2022 de ciclomotores, são apenas 247 ciclomotores. Essa é a informação do IBGE. Em contrapartida, motocicleta já são 13.679 em 2022. Esse ano, então, pode ser que aumentou. Motoneta, né, que seria bis, de certa forma é quase uma motocicleta, né? Motor combustão,
enfim. Entre motoneta, né, que é 5.842. Já automóvel, só para informação, já são 65 mil automóveis 4 rodas. Então, o volume de veículos em Fernando é muito já grande. tem quase um veículo por pessoa que mora na cidade. São 71 mil números de hoje, né? Então, quer dizer, nós estamos aí. Daqui a pouco vamos ter mais carro, mais veículo do que gente ao todo. Ô, tenente, e você falou da idade, a bicicleta elétrica também só maior de 18 anos ou menor de 18 pode? A bicicleta elétrica em si, qualquer pessoa pode. Qualquer pessoa. Exatamente. Tá. Porque, como nós citamos, né? Então ela não tem motor que vai empregar uma velocidade. Você vai ter que pedalar. Ao longo da pedalada vai fazendo a recarga dela, né? E aí na subida, né? Então alguma subida ali tá difícil de pedalar, ela dá aquele auxílio. Algumas dessas bicicletas mais modernas, né? Então de repente tem algum dispositivo ali que ela por si só locomove sozinha. Só que pela legislação não pode ultrapassar 6 km por hora, uma velocidade bem baixa, né? Agora, assim, para pessoal que está com dúvida, né? É o que a gente sempre, nas questões de fiscalização, a gente verifica. Está com dúvida se é bicicleta ou bicicleta elétrica, se é ciclomotor, a grande questão ali é o acelerador. Então, se tem acelerador ali, já não pode ser considerado mais bicicleta. A bicicleta elétrica não tem acelerador. Não tem acelerador, exatamente. Ela só dá ela reconhece que está uma velocidade baixa ou está numa subida e ela dá aquele auxílio na pedalada. Então não dispõe de acelerador. Então de repente o pessoal compra, né, alguns veículos que tem o acelerador achando que é uma bicicleta, né, tem muita essa confusão. Se tiver lá com o acelerador que é aquele semelhante à moto, já descaracteriza a questão da bicicleta. Aí já entra em outra categoria. Já passa a ser um ciclomotor. Já passa a ser ciclomotor. E o uso de capacete? Sim, também ciclomotor, né, exige o uso do capacete, tanto além do capacete, né, tem outros equipamentos obrigatórios, espelho retrovisor de ambos os lados, farol dianteiro cor amarela ou branca, lanterna vermelha na parte traseira, velocímetro, buzina, pneu em condições de segurança, né, não pode estar com o pneu careca, dispositivo destinado ao controle de ruído. Então também outro ponto que o pessoal reclama, né, que a gente também fiscaliza, é essa questão do barulho, né. Essas bicicletas aí improvisadas. Outro dia, essas bicicletas improvisadas. Outro dia eu estava caminhando assim, lá de longe estou escutando esse barulho. E vem aumentando. Parece que vem um. Parece um ultraleve. Não, parece sabe lá Deus. De repente passa assim que eu vou te contar, como um bólido assim. E de bicicleta, como se estivesse pilotando uma bicicleta. Agora, imagina se tiver uma emergência, como é que faz para parar aquele trem, né? Com certeza o freio não dá conta da potência do motor, né? Da potência daquilo lá, né? Exatamente. E também complementando aqui os equipamentos, né? Então a questão do capacete, né? Para o ciclomotor é obrigatório o uso do capacete e um equipamento específico de proteção. De repente um óculos, né? De repente o capacete não tem o óculos de proteção, mas normalmente tem os capacetes hoje, tem a viseira, certo? Então esses basicamente os equipamentos que são exigidos. Agora da bicicleta já não se exige o uso de capacete, certo? Mas na velocidade que não pode passar de 6 km por hora, tá? Não é 60 km por hora, não, é 6, né? 6 km por hora. Sim. Nós temos aqui uma pergunta do ouvinte Carlos, que ele alertou também do perigo dos garupas nessas bicicletas adaptadas. É o risco, né? Tanto para o piloto quanto para o acompanhante, né? Isso. Exatamente. Os objetos de segurança, equipamentos de segurança são exigidos tanto para o motorista quanto para o passageiro, né? Então, independente de qual for o veículo aí, motocicleta, ciclomotor, teria que usar o capacete também. E lembrando o que acontece muito, né? Então, às vezes algum acidente, a pessoa cai sozinha, ela se autolesionou, né? Machucou ela própria, então não responde nada por isso. Agora, na questão de acidente de trânsito, então você coloca uma pessoa, você é o motorista, você coloca alguém de passageiro, independente se é carro, moto, qualquer tipo de veículo, você é o responsável pela segurança daquela pessoa. Então, se aquela pessoa, né, colocou no ciclomotor e vocês caíram, ela se machucou, o motorista que é o responsável, ele responde por lesão corporal, né? Então, é uma coisa que tem que ser observada também. E dessas bicicletas adaptadas aí, ou seja lá qual tipo de veículo for, no caso, nós não estamos falando nem de um acidente com outro veículo, nós estamos falando de uma queda.
Exatamente. Transitando em alta velocidade, ele não conseguir frear e sofrer uma queda, as consequências podem ser graves. Com certeza. Além de tudo que pode machucar, né? Então, rala, bate a cabeça. Não tem capacete. Exatamente, é Não, um grande perigo, né? Cabeça. O que a gente observa também nas fiscalizações é que o pessoal às vezes até usa o capacete, só que ele não prende, né? Não usa a jugular, né? Isso aí não serve para nada. Se você cair da motocicleta, do qualquer veículo que seja, o capacete vai sair da tua cabeça e você tem grande chance de sofrer um traumatismo craniano. Então, além de tudo aí que você pode se machucar, ainda pode responder criminalmente pela lesão corporal. Quando uma bicicleta dessas adaptada é apreendida numa blitz aí, qual é a situação que se desdobra ali? Sim, a partir daí? Exatamente. Então, se for flagrado o veículo irregular, né, o policial militar vai fazer uma autuação de trânsito, que depois vira uma multa, ser encaminhada para as autoridades de trânsito. Então faz autuação por não ter, né, caso for, né, não ter habilitação, dirigir sem CNH e de dirigir veículo não registrado licenciado. Então o mínimo seria essas duas autuações. E a remoção do veículo. Então o veículo vai ser ao pátio, né, vai chamar o guincho, vai ser removido ao pátio. Aí a questão de liberação seria a cargo do Detran, mas eu acho muito difícil essas bicicletas improvisadas, né, esses veículos caseiros aí ser liberados. E geralmente são pilotados por menores também. Sim, né? exatamente. Tem mais uma irregularidade Isso, grave. Exatamente, até dependendo do caso ali, se tiver uma direção perigosa, né, tem a questão criminal. Porque às vezes o dono da bicicleta ali, do ciclomotor, não é o menor, é o pai. Então o pai também responde por isso. O pai é o responsável. Porque às vezes comprou o ciclomotor e deu para o filho. Então ele é o responsável, ele é o proprietário, ele é o responsável pelo veículo, ele tem que ter certeza de quem está conduzindo, está tudo regulamentado, certo? Então tem a questão criminal nisso aí. Só a título de conhecimento também, né? Só esse ano foram removidos, né? Nessa questão que eu acabei de comentar, 11 ciclomotores em Fernandópolis. Então às vezes é uma abordagem, né? Algum acidente que acontece, quando a gente toma as providências, então é removido. Então só esse ano de ciclomotores foram 11. A gente, você tem mais alguma dúvida para tirar com relação a elétricos? Eu ia falar dos triciclos, né, Cabreira, que a gente comentou aqui no intervalo. Aqueles triciclos... Que antigamente tinha o pedalzinho lá na frente, né? A pessoa só tinha a mobilidade do equilíbrio da bicicleta. Né? São 3 rodas, facilitavam. Muitas pessoas usavam o triciclo, mas no pedal. Agora tem o elétrico. O elétrico. Inclusive, tem uma senhorinha ali. Minha senhora, toma cuidado que eu vejo a senhora todos os dias, viu? Vejo a senhora todos os dias. É esse modelinho mesmo, a dela, viu? Bonitinha, o triciclo. Isso aí já é uma moto, né? E ela vai, meu querido, na toda, cruza, passa na frente de carro, ultrapassa, mas eu fiquei com medo, sinceramente, com certo receio. Aí eu queria saber se existe uma legislação específica para esse modelo de triciclo. Sim, esse triciclo já se enquadra, né? Lógico, também depende da potência. Mas normalmente ele se enquadra em um equipamento de mobilidade individual autopropelido, né? A definição técnica dele. Então, no caso ali pode ter um motor, né, de potência no máximo de 4.000 watts, né, 4 kW, velocidade máxima de fabricação não superior a 32 km por hora. Então, acima disso aí, então, qualquer veículo desse que de repente passa por uma adaptação e transita uma velocidade maior, já não pode ser considerado um equipamento de mobilidade individual, já seria considerado um ciclomotor, se não passar também de 50 cilindradas, 50 km por hora. Enfim, tem esses limites de condução, de circulação, né? Certo. E também agora a questão de onde ele pode trafegar, né, que tinha comentado. Aí a questão municipal, né, que define, mas a área de circulação de pedestre ele pode transitar então 6 km por hora. Então, supondo na praça ali da matriz, né? Então, na calçada, né? Sim. Até 6 km por hora. Porque, como você citou, né, às vezes é uma pessoa com mobilidade comprometida, né? Então, é uma pessoa que não consegue andar, né? Uma pessoa de certa idade, então, sem problema nenhum. A gente até vê em shopping, né? Um mercado maior. No caso, a minha mãe, Dona Cidinha, foi barrada. A habilitação dela para esse triciclo foi apreendida pelas filhas. Sim. Que ela, no caso, causou um acidente.
Mas com relação a triciclo na calçada, Giovana, nem a pé a gente consegue andar, que dirá com triciclo. Mas exatamente. Ah, não. Às vezes não é viável, né? Não. Mas, ó, questão de ciclofaixas, ciclovias, ciclorotas, limitada a velocidade máxima regulamentada pela via. Então, se é uma via de 40 km por hora, você pode transitar na ciclofaixa. Agora, supondo também, né? Às vezes uma pessoa dessa quer pegar a rodovia. Então, tem que ser como a velocidade máxima dele é 32 km por hora, ele não pode trafegar numa rodovia de 100 km por hora. Ele nunca não atinge a metade da velocidade máxima. Então, a única via que ele pode trafegar até 40 km por hora. De repente, às vezes uma vicinal, que velocidade de 80, 100 km por hora a pessoa quer trafegar ali, é um perigo, né? Porque às vezes um veículo uma velocidade maior e não dá tempo de frear, então por isso é proibido. Então, no máximo pode trafegar uma via que a velocidade máxima permitida é 40 km por hora. Porque na verdade o perigo não é só exceder a velocidade, mas é também você andar em velocidade abaixo da regulamentação. Exatamente, que a lei já determina que a velocidade mínima de qualquer via é a metade da máxima. Então, se a máxima é 120, o mínimo você tem que trafegar 60. A 60. Certo? Certo, muito bem. Mas o Tenente Liberato aqui é sempre... Porque a grande pergunta, a pergunta que mais a gente recebe aqui, e isso cresceu muito a partir da pandemia, com os serviços delivery, né? E essas motos rasgando as madrugadas de Fernandópolis, com o escapamento aberto, e o pessoal fica... Quem mora em edifício, parece que o motoqueiro passa dentro do quarto e buzina, né? Sim. E a gente tem visto que nas operações aí, a chamada Operação Cavalo de Aço, né, que vocês fazem com frequência, tem aumentado muito a apreensão de veículos que não cumprem as normas Sim. de escapamento, né, Tenente? Exatamente, isso também é um grande problema, né, porque incomoda, né? Então, o que acontece? A pessoa às vezes compra um veículo 0 km lá. Aí eu não sei por que gosto que é esse, né, que ele quer fazer barulho. Então, às vezes o veículo sai de fábrica lá com silenciador, né, tudo certinho como foi fabricado. Aí a pessoa compra e gosta de fazer barulho. Então ele fura o escapamento, troca o escapamento. Então isso aí já considera-se uma alteração do veículo. Então já é passível de infração. Se a Polícia Militar abordar e constatar, já vai ser autuado. Aí vai fazer uma observação do documento dele e ele vai ser obrigado a passar por vistoria. Então é dessa forma que a gente faz essa fiscalização. Agora, questão de números, né, de remoção de veículo. Ao todo, né, dessas questões de várias irregularidades que a gente fiscaliza, em Fernandópolis, ao todo esse ano, foram removidos por alguma irregularidade 481 veículos. Caramba! É bastante. O pessoal fica assim muito feliz, né, quando para assim, né? Porque na verdade é assim, a pessoa acha que eu já ouvi a pessoa falar assim, pô, é um trabalhador, mas a moto está irregular, você vai fazer o quê? Todo mundo é trabalhador. Você está com o veículo, você está indo para o seu trabalho, você está indo para a sua ação diária, né? Mas a gente... Está colocando a vida dele em risco e de outras pessoas também. E a comunidade, né? Nós vivemos numa comunidade que, para viver todo mundo em paz, tem que ter normas. E as normas precisam ser cumpridas. Tem que respeitar, exatamente. E basicamente hoje, né... só remove um veículo se ele não tiver ou o licenciamento, não tiver registrado, ou por alguma questão de segurança. Então, às vezes, pneu careca, que a gente constata, não tem questão nenhuma de segurança, né? Então, às vezes, o freio não está funcionando, a luz, o farol tudo queimado. Então, o veículo em mau estado de conservação é um ponto-chave de remoção do veículo. Então, não é questão de segurança, porque às vezes o veículo ali pode causar um acidente, pode matar uma família inocente, né? A gente vê várias questões de acidente de trânsito, é uma questão muito séria isso aí, né? E o curioso é que a gente vê pessoas que vai levando assim, né? Eu tô indo, passei, o pneu tá careca. Aí depois ele para numa blitz. Vem todas as penalidades previstas em lei. E a culpa é do policial. Não, aí ele se vira, ele vai pagar a multa, ele vai pagar até mesmo a estadia do veículo lá no pátio enquanto ele não resolver a situação, e depois vai trocar o pneu. Não é mais fácil trocar o pneu, antecipar um problema? Sim. Não é verdade? Exatamente. Outro ponto também que dá muito problema, né, já fugindo um pouco dessa questão do ciclomotor, é a questão da embriaguez.
Então, só também em 2023, só em Fernandópolis, foram 147 infrações por embriaguez. Então é um volume muito grande de pessoas que ingerem bebida alcoólica e conduzem veículos. É uma coisa muito séria também, que decorre muito acidente, mortes, né? Então, semanalmente a gente vê em algum lugar da região uma questão que envolve tal da embriaguez. Então é um ponto a ser observado, né, pessoal? Porque põe em risco, como eu falei, não só você, mas a sua família, quem está no seu veículo, ou um terceiro, né? Além do veículo, tem que observar também a questão do condutor. A gente sempre alerta aqui, né, Giovanni Simeoli, que muitas vezes a pessoa fala assim, mas eu só tomei, eu vou daqui ali, ó, eu moro 2 quarteirão daqui, mas nesses 2 quarteirão pode não acontecer nada e você achar que está tudo certo. Mas e se acontecer um acidente? E aí? Sim. Não é verdade? As complicações vão vir porque você ingeriu bebida alcoólica. Exatamente. Né? A sua capacidade física e psicomotora fica alterada, né? Então, às vezes a pessoa não consegue nem ficar em pé e está querendo dirigir o veículo. Ele não consegue observar nada, não consegue ver, não tem controle nenhum sobre o corpo dele, que dirá o próprio veículo, né? E às vezes tomou uma cervejinha só, mas é o suficiente, né? Exatamente. Cada organismo percebe o álcool de uma forma, né? Então, às vezes tomou uma latinha, não sofreu nada, mas às vezes tomou uma e fica muito ruim. A legislação hoje é tolerância zero. Então, é 0% de álcool no sangue. Eu que o pessoal, quando para nessas vezes, que come de bombom com amarula, né? Sim. Tenente Liberato, é muito importante esses esclarecimentos. E eu gostaria que o senhor falasse, então, para aquela pessoa que comprou um ciclomotor, um veículo elétrico, e ele tem dúvidas, como é que ele faz? Para exatamente transitar com esse veículo em segurança e regular, né? Eu gostaria que o senhor fizesse um alerta a essa pessoa, para que ele não venha, evidentemente, a burlar as regras que estão em vigor. Sim. Quem comprou um veículo, né, está com dúvida se ele é uma bicicleta ou um ciclomotor, o primeiro ponto ali que dá para distinguir é a questão do acelerador, né? Então, normalmente, se tiver um acelerador, certamente já não seria uma bicicleta elétrica, já passa a ser um ciclomotor. Mas pode pesquisar na internet também, a Polícia Militar está à disposição, se esclarecer alguma dúvida, né? E as próprias empresas que fazem a venda são obrigadas a esclarecer essas dúvidas, né? Na nota fiscal, né? Às vezes comprou um veículo em alguma loja, já pergunta para o vendedor qual que é a potência do veículo. Então, como eu falei, ciclomotor é até 50 cilindradas, né? Ou 4 kW se for elétrico. Pergunta para o vendedor. Então, mas normalmente, se ele vai te informar que é o ciclomotor, tem todas essas questões legais, a habilitação, a CC ou a CNH, a categoria alfa, e o registro do veículo. Então, às vezes, a gente ouve falar aí de questão que comprou, o vendedor falou que era bicicleta elétrica, não precisava de nada disso, só que daí descobriu que não era bem isso, né? Era um ciclomotor. Então, vai numa loja de confiança, pergunta, esclarece, né? Enfim, pesquisa na internet. E na dúvida, consulta até mesmo os órgãos de segurança. Exatamente, nós estamos à disposição, nossos quartéis, qualquer dúvida, estamos à disposição da população. Tudo certo, Giovanni Simeoli? Agora tudo certo. Então tá bom. Tenente Liberato, nós agradecemos muito a sua gentileza de vir até o programa, trazer essas informações, esclarecer as dúvidas e orientar a população. E volte sempre que tiver necessidade de falar sobre orientações à população, nós estamos aqui à disposição. Nós também estamos à disposição, que precisar, a Polícia Militar está à disposição da população para o que precisar.